A palavra de hoje traz reflexões do escritor Ricardo Terada. Tenho firme propósito de inspirar as pessoas a terem um relacionamento mais próximo de Jesus Cristo, encorajando a meditar nas Escrituras Sagradas, na busca contínua de respostas para as questões da vida e na expressão de confiança e amor a Deus através da Palavra de Deus. Programa Palavra de hoje, com a apresentação Ricardo Terada. Estamos no ar com o programa Palavra de hoje, aqui na TV Sinec, tvsinec.com.br. Gostaria de te convidar para você participar do nosso programa. Vai ser uma bênção. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Você que está assistindo aí no conforto da sua casa ou no escritório, não importa o lugar. Deus, Ele é onipresente e Ele sabe de todas as coisas. Então, eu gostaria de te convidar para você participar aqui do nosso programa. Palavra de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração. O meu convidado de hoje é o Felipe Beltrão, ele é diácono, né? E nós iremos falar hoje sobre liderança, um tema muito importante para nós discutirmos aqui, compartilhar com você. Mas antes de iniciar o programa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um projeto que Deus colocou no meu coração, que é o livro Palavra Viva. Esse livro ele foi totalmente inspirado por Deus. É um livro que tem abençoado muitas pessoas através da Palavra de Deus. Eu creio que a Palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é pura e verdadeira. Então, se você quiser adquirir esse livro, né, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 98962 9288. Eu terei o prazer de enviar para a sua casa ou para a sua empresa. Basta você me passar o endereço, né, e nós enviaremos para você. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo esse trabalho que Deus colocou no meu coração. Então, agora nós vamos iniciar o programa. Eu gostaria de agradecer a presença, né, aqui no nosso estúdio, Felipe, né, uma honra recebê-lo aqui, né, seja muito bem-vindo aqui na TV Sinec, no programa Palavra de hoje, e nós vamos falar sobre esse tema tão importante, sobre liderança. Boa noite, Felipe. Boa noite, que Deus abençoe a todos, graça e paz. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por toda essa oportunidade, pela oportunidade de estar falando com você, pela oportunidade de poder estar tocando de alguma forma com o Espírito Santo e uma boa palavra ao seu coração. Bom, uma apresentação rápida. Eu sou Felipe Beltrão, lidero jovens ali na Debras, na Zona Norte, Zona Forte, uma DESP. Eu queria falar o que Deus colocou no meu coração. Eu tenho um slogan, poderia se dizer assim, pastor, que, ouvindo um pastor, ele me passou isso, e isso me marcou de tal forma, que diz assim: parar não posso, vencer é o meu alvo, lutar é o meu dever. Quando a gente fala de liderança, quando a gente começa a se tratar de liderança, a gente tem que entender uma coisa: uma liderança cristã, ela tem como intuito de levar pessoas a Deus, levar pessoas a conhecer a Deus, e isso nem sempre é fácil. Por quê? Como que eu posso levar pessoas a conhecer a Deus se eu mesmo não conheço? Como que eu posso levar pessoas a compreender quem Deus é se eu mesmo não compreendo? Então, nós precisamos ter uma compreensão de que Deus, em primeiro lugar, Ele tem um trabalho na vida de cada um. Deus, em primeiro lugar, Ele tem um trabalho na vida de cada um, principalmente daqueles que Ele levanta como pessoas que levarão outros a conhecê-lo. Então, o que eu preciso entender, primeiro, Deus Ele não está mais interessado naquilo que nós fazemos, mas sim naquilo que nós somos. Deus, a maior prioridade da nossa vida, da vida de um líder, deve ser nunca em fazer a obra de Deus, mas sim em conhecer o Deus da obra, conhecer quem Deus é. E conhecer a Deus é o mais importante. Conhecer a Deus é o mais importante do que muitas das vezes aquilo que você possa fazer ou praticar para que outros venham a conhecê-lo. Oséias 6,3 diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, em conhecer ao Senhor. E quando eu olho para essa palavra, conhecer, a palavra que a Bíblia nos diz a respeito disso, vem do verbo hebraico yada, ela fala o seguinte, sobre saber, sobre
ter proximidade, averiguar, saber quem Deus é. E esse mesmo verbo que a gente vê a respeito do conhecer, é quando Deus fala sobre relações íntimas, quando Deus fala sobre relações entre um homem e uma mulher, um esposo e uma esposa, ou seja, de ter tão intimidade, ser tão íntimo, que você possa saber, numa simples palavra, num simples ato, um simples olhar, o que está se dizendo, o que está se falando. Mas aí a gente para pensar o seguinte, pastor Ricardo, como que Deus ele trabalha no coração de um líder, para que um líder possa levar outros ao conhecimento de Deus? Como que Deus ele trabalha e age no coração de alguém, para que essa pessoa ela possa levar outras pessoas a conhecê-lo? Então, Oséias 2,14, ele diz o seguinte: portanto, eis que eu os atrairei ao deserto e levarei para lhes falar ao coração. Eis que eu os atrairei ao deserto e levarei para falar ao coração. Ou seja, o deserto na vida de um líder não é um acidente de Deus. O deserto numa vida de um líder é uma escola, um treinamento de Deus, um treinamento superior pelo Espírito Santo, para que nós possamos ser bons líderes, para que nós possamos ter um conhecimento maior de quem Deus é e ter uma dependência maior. Então, se de repente você está passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação difícil, saiba de uma coisa: é Deus te preparando para que você possa fazer a vontade dEle. Então, o deserto, já dizia Hernandes Dias Lopes, que não é um acidente nas nossas vidas, mas sim uma agenda de Deus. É Deus que nos leva ao deserto e nos faz com que, gostando ou não, nós possamos ser promovidos, ser tirado dos palcos, apagado as luzes, os holofotes. Para quê? Para que nós possamos deixar que toda e qualquer projeção seja para que possamos conhecê-lo e saber quem Ele é. Deus ele não nos leva para um deserto, Ele não nos leva para uma situação difícil para que nós venhamos ser humilhados, mas sim para que é uma didática para que possamos ser aperfeiçoados, para sermos bons líderes. Se você for olhar para a palavra de Deus, se nós formos dar algum tipo de entendimento para que Deus faz, você vai ver que Moisés ele foi um grande homem de Deus, para um grande propósito, um grande projeto de Deus. E quanto tempo ele passou no deserto? 40 anos. 40 anos esquecido, 40 anos longe de tudo aquilo que ele conhecia, do mundo que ele estava, como sendo um príncipe do Egito. Para quê? Para que ele pudesse cumprir um propósito de Deus na vida dele. Se a gente for olhar para José, o sonhador, aquele que o filho de Jacó, o mais querido, o filho da sua velhice, ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, ele tinha algo de Deus na vida dele, mas quando nós olhamos para a sua vida, para a sua trajetória, Deus precisou tirar ele de todo o holofote, de toda a dificuldade que Deus permitiu que ele passasse. Foi para quê? Para que ele pudesse lá na frente falar para os seus irmãos: Deus me conservou com vida, para que vocês pudessem também ter vida. Elias, Jesus com 30 anos, ele teve que passar por um período no deserto, 40 dias no deserto. Para quê? Para que ele pudesse cumprir o seu propósito. E se a gente for colocar Paulo, tantos outros personagens bíblicos, nós vamos ver que todos eles passaram por dificuldade, passaram por lutas, para que pudessem se tornar e fazer aquilo que Deus, no seu coração, projetou para esses homens. E qual que é o propósito, o maior projeto de Deus a um líder? Primeira coisa, o líder ele tem que aprender a ser liderado. Ele tem que aprender a compreender que Deus ele vai colocar pessoas no caminho dele para ensinar o caminho, para moldar, para dar uma forma, para formular essa pessoa de forma que essa pessoa ela venha compreender o que é submissão, para que possa se submeter a Deus, se submeter à sua vontade, se submeter àquilo que Deus tem para a vida dele. Ezequiel ele vai dizer o seguinte a respeito disso, que quando ele tem uma visão, a Bíblia fala que ele via umas rodas, ele via um trono, e esse trono com essa roda cheio de olhos, e o texto vai dizer que aonde quer que o Espírito desejava ir, as rodas iam. Se o Espírito levantava, as rodas levantavam. Se o Espírito ia para a direita, as rodas iam para a direita. Se ele ia para a esquerda, as rodas iam para a esquerda. Ou seja, aonde a vontade do Espírito de Deus queria ir, a roda ela não se colocava de forma que
em contenda ou em luta para falar o que você quer fazer, ou eu acho que é melhor esse caminho. Não. A submissão de um líder ao Espírito Santo é o que leva com que esse líder tenha êxito no seu trabalho. E ser liderado é se submeter aos seus líderes. Muitas das vezes nós olhamos, principalmente dentro das igrejas, já que a gente está falando do âmbito cristão, que muitos líderes querem ser líder, querem estar à frente, estar em holofotes, estar em momentos que estão sendo vistos, mas muitas das vezes eles não querem ser liderados, eles não querem se submeter a um não, eles não querem se submeter a uma ideia de falar assim, o que você acha, pastor, ou meu líder, ou aquele que está acima de mim, dessa ideia, e você ouviu um não, você ouviu uma negativa. Então, nós temos que ter um entendimento. Quando nós olhamos para Paulo foi um dos maiores líderes que a igreja cristã já teve. Paulo foi alguém que se colocou numa condição que hoje muitos conhecem aquilo que Paulo passou, viveu, pregou através dos seus escritos. Só que quando nós olhamos para o começo da vida de Paulo, para o começo da vida dele como cristão, nós vamos ver que primeiro ele foi aprender a ser liderado. Primeiro ele foi aprender a saber quem Deus era. Nós vemos que quando ele tem aquela visão e ele é cegado por uma luz, por um grande resplendor, e cai ao chão, e ele pergunta, quem é, Senhor? E ele fala, Jesus, eu sou Jesus, a quem tu persegues? A Bíblia fala que ele fica cego, ele ficando cego, ele vai para onde que ele estava descendo, ele fica ali por 3 dias orando, jejuando, e quando Deus dá ordem para que um discípulo vá até ele, coloque e impõe as mãos sobre ele, e fale para ele qual que é o propósito de Deus na vida dele, esse discípulo ele se recusa. Ele fala, mas esse daí tem cartas dos fariseus, dos mestres, dos principais da sinagoga para vir aqui e levar preso aqueles que seguem o teu nome. E Jesus Cristo diz para esse discípulo, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido, e eu ainda vou mostrar o quanto que ele vai padecer para sofrer, para que ele possa entender e compreender o propósito que eu tenho através da vida dele pelo meu nome. Então, nós vemos que quando Deus ele separa Paulo, no começo, lá em Atos 13:2, vai falar assim, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse, o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Veja que Deus ele já tinha uma obra sobre a vida de Saulo, sobre a vida de Paulo, ele já tinha uma obra preparada para ele, só que primeiro ele fala, apartai-vos para mim, Barnabé e a Saulo. Saulo ele não era o primeiro, ele ainda era o segundo, ele ainda estava na condição de coadjuvante, na condição daquele que ainda vai aprender muito para quê? Para que a vontade de Deus se cumpra na vida dele, para que a vontade de Deus se cumpra. Então, quando nós olhamos e vemos a questão da liderança, ser líder não é fácil. Ser líder não é uma coisa que você fala assim, Felipe, eu hoje acordei e sou líder. Não, é tudo um preparo, é tudo uma condição. Você vai passando por dificuldades, você vai passando por situações, você vai passando por N situações que vão te preparando para quando você estiver naquilo que Deus tem, para quando você estiver naquilo que Deus preparou para você, você possa saber agir com a condição daquilo que Deus tem para você. E a gente vai ver que na vida de Paulo, quando eu olho para a vida de Paulo, a gente vê o seguinte, que o Espírito Santo, ele separa Saulo e Barnabé, mas ele não coloca Barnabé como o primeiro, como o segundo, ele coloca Barnabé como o primeiro. E Paulo, durante algum tempo, ele ficou esquecido, porque quando ele se converte, ele vai até os irmãos de Jerusalém, os irmãos, ninguém queria recebê-lo. Ninguém queria recebê-lo, por quê? Porque ele era aquele que perseguia, aquele que buscava fazer sua própria vontade, aquele que tinha desejo de fazer aquilo que não era da vontade de Deus. Então você vai ver que Deus ele fala o seguinte, o líder, ele tem que ter um entendimento, que primeiro sofra o líder, mas que não sofra o liderado. Porque quando a gente olha para principalmente no ambiente, no âmbito cristão, muitas das vezes um líder vai pegar uma pessoa que está passando por dificuldade, que está passando por lutas, por necessidade, por situações que muitas das vezes está sensível, e um líder ele tem que ter um tato, um coração, um sentimento de entender que ali para Deus é uma alma preciosa. Quanto vale uma alma para Deus?
mais do que o mundo inteiro. Então, se Deus ele colocou um propósito na sua vida, principalmente de liderança, a gente tem que entender que é o seguinte: um líder ele precisa ser um líder com excelência. Um líder ele deve ter em primeiro lugar o compromisso e o comprometimento com a sua função, com o chamado, com aquilo que Deus delegou para ele. O compromisso com Deus, um líder deve ter compromisso com Deus acima de tudo, pois o quê? O primeiro compromisso dele deve ser com a obra de Deus e também com o Deus da obra. Você deve ter um comprometimento com aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te chamou para fazer, mas principalmente você deve ter um compromisso e um comprometimento com Deus da obra, pois o relacionamento que nós temos com Deus deve primeiro preceder o trabalho daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, Felipe, você fazendo essa explicação, muitas pessoas que estão relatadas na Bíblia, muitas passagens que estão relatadas na Bíblia, demonstram muitos exemplos de liderança. E a liderança, ela é, na verdade, o servir, saber servir também. Às vezes, um líder que hoje nós podemos nomear isso, o chefe. Então, te dá uma noção de chefe, é porque é ele que manda, é ele que faz, e ele tem o poder. Só que o verdadeiro líder é aquele que serve. O verdadeiro líder é aquele que tem a empatia com os seus liderados, para que possa aquele trabalho ele fluir de uma maneira melhor, de ter o cuidado com os seus liderados. Então, a liderança hoje, tanto no âmbito cristão, mas também a gente pode ampliar um pouquinho falando sobre uma liderança numa empresa, ou até mesmo na família, Felipe, né? O líder de uma família, o líder, né, da sua casa, ele tem empatia com aqueles na qual ele está cuidando, que ele está tratando, e isso faz uma diferença incrível, né? Nós temos esses maravilhosos exemplos, né, de líderes na Bíblia que nos ensina. E eu acredito e eu tenho absoluta certeza que o nosso maior líder, o melhor líder de todos foi Jesus. A maneira como ele fazia, Felipe, era algo assim que é inexplicável. Muitas coisas ele quebrava paradigmas em situações que nós hoje, se nós colocarmos isso em prática, tudo acontece de uma maneira diferente. Porque às vezes as pessoas querem ser líderes, mas eles querem ter o poder de fazer aquilo que está na sua cabeça, com o seu poder, com a força das tuas mãos, mas o verdadeiro líder é aquele que ele sabe servir aos outros. E é desta maneira que nós estamos aqui falando sobre esse tema tão importante, né, sobre liderança. Você que está nos assistindo, eu creio que você está aprendendo, Deus está tocando no seu coração através dessa palavra. Agora nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de Hoje aqui na TV Sinec. TV Sinec, estabelecimento responsável. A TV Sinec, com uma equipe que trabalha e se dedica incansavelmente. TV Sinec está aqui para atender você. É com muito orgulho que recebemos você e sua equipe na nossa emissora. Que bom que você está aí, do outro lado, ligadinho em nós. Somos a TV Sinec. Você está na melhor. www.tvsinec.com.br, sua TV web. Estamos de volta com o programa Palavra de Hoje aqui na TV Sinec. Nós estamos hoje falando sobre liderança. O meu convidado de hoje é o Felipe e nós estamos falando sobre esse tema tão interessante. Porque quando nós falamos em liderança, muitas vezes as pessoas elas não entendem, porque acham que elas podem, de alguma maneira, humilhar as pessoas. No primeiro bloco, o Felipe ele falou muito bem sobre isso. Às vezes, dentro de uma igreja ou até mesmo na empresa, alguns líderes que eles não têm esse conhecimento, eles acabam humilhando os seus liderados, né? Então, as pessoas são injustiçadas, as pessoas acabam ficando constrangidas diante de vamos dizer assim, não podemos dizer o líder, mas que líder é esse? Então, quando nós entendemos o que é a verdadeira liderança,
né? A Bíblia nos ensina sobre isso de uma maneira extraordinária. Basta que você preste atenção, né, em cada tema, em cada palavra que Deus nos dá através, né, desse programa, ou até mesmo quando você pode buscar na internet sobre liderança, você vai entender como é o real sentido de uma liderança. E a Bíblia, ela nos ensina de uma maneira extraordinária. E é muito interessante isso. Felipe, falando sobre liderança, muitas vezes as pessoas confundem a liderança com o poder. Como que a Bíblia pode nos ensinar a fazer essa diferença do líder querer impor a sua autoridade e o verdadeiro sentido da liderança, de ser um verdadeiro líder? Na verdade, a Bíblia ela tem N motivos e situações que vai nos mostrar o quê? O maior de todos os líderes, que é Jesus Cristo, ele nos ensinou e nos arrastou com exemplo. Então a gente precisa entender o seguinte, aquilo que o senhor acabou de falar, pastor. Por mais que a gente pense numa liderança cristã, nós devemos que entender o seguinte: em todos os âmbitos da nossa vida nós temos pessoas que nos lideram, que são exemplos, que nos movem. Num ambiente de empresa, você está ali na sua empresa, um líder que só manda, ele não é líder, ele é chefe. Porque se você é um líder ele arrasta com exemplos. Ele arrasta com exemplos, ele mostra aquilo que ele precisa fazer, ele tem metas a cumprir, a chegar, mas ele mostra isso falando por quê? Mostrando para aquelas pessoas que ele está liderando que a melhor forma é caminharem juntos. Caminharem juntos. Um líder, ele deve ter primeiro lugar, um comprometimento consigo mesmo. Em que sentido? Atos 20, 28, ele vai dizer o seguinte: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituir. Então, assim, nós temos que ter uma atenção em primeiro lugar com as nossas vidas, claro, sabendo que nós prestaremos conta também dos nossos atos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós colocamos, principalmente diante de Deus, mas também nós temos que ter um comprometimento com nós mesmos, porque não adianta você cuidar de todos que estão ao seu redor, você ter um tato, um cuidado pelas pessoas que estão próximo, na faculdade, no trabalho, na igreja, no ambiente familiar, e muitas das vezes você esquecer de você, de cuidar da sua vida, de cuidar da sua alimentação, de uma boa atividade física, e muitas das vezes esquecer que você também precisa de cuidado, porque senão acaba que você se leva por um fardo, por algo que muitas das vezes é um fardo pesado. O fardo que deveria ser leve para você acaba se tornando pesado. O apóstolo Paulo, ele mostra essa necessidade de ter um compromisso sério consigo mesmo, devendo cuidar não somente de si, mas antes também do rebanho de Deus. E a vida do líder é a vida da sua liderança. Porque a sua liderança, ela vai refletir naquelas pessoas que estão ao seu redor, na forma que você tem de tratar, na forma que você tem de repente, agir com aquelas pessoas. Porque se você se sobrecarregar em um momento de desconforto, ou num momento de uma situação adversa, você tem alguma forma, eu tô com raiva disso que aconteceu, ou tô com uma situação que está acontecendo que saiu do meu controle, e quando alguém precisar de você e vir até você, pode ser que você acabe descontando sobre essa pessoa. Jesus Cristo, ele vai falar em Mateus 11:30 o quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquilo que nós temos que trazer para a nossa vida como liderança, ele deve ter em mente que o quê? Qual que é o propósito do seu serviço? O propósito do seu serviço é o quê? É fazer algo que te leve a ser bom para as pessoas, a ser bom para Deus, porque nós temos que ter, em primeiro lugar, prazer naquilo que nós fazemos. Não adianta você fazer alguma coisa como obrigação, porque a obrigação te leva a ser uma pessoa de uma forma que não vai fazer algo com excelência. A obrigação te leva a fazer algo simplesmente por fazer. E quando você está fazendo algo com excelência, com prazer naquilo que você faz, você entrega o seu melhor para as pessoas. O seu melhor na sua família, o seu melhor na sua igreja, o seu melhor na sua faculdade, o seu melhor na sua casa, o seu melhor em qualquer ambiente que você chegar.
a gente precisa entender o seguinte: muitas das vezes também o líder ele vai precisar de alguma forma exortar as pessoas, exortar no sentimento, exortar numa palavra. E se você não tiver uma forma de carinhosa, ou se colocar como uma palavra que nós temos que ter em mente, é a empatia. Se você não ser uma pessoa que tem empatia, você não se coloca no lugar do outro, e muitas das vezes você vai exortar essa pessoa de forma rude, de forma que você não vai compreender qual que é o seu papel. Um líder, principalmente o líder cristão, ele deve ter compromisso com a palavra de Deus, porque não adianta eu querer colocar dentro de liderados aquilo que eu acho, os meus pressupostos, as minhas pressuposições, quando na verdade eu tenho que colocar aquilo que Deus quer, aquilo que o Espírito de Deus ele nos fala. Porque se nós entendermos que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, por que eu vou trabalhar com a minha verdade se eu já tenho a verdade de Deus para trabalhar? João 17:17, Jesus Cristo vai falar o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eu, como líder, eu vivo uma vida que não é condizente com aquilo que eu digo, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu peço para os meus liderados, o que eu posso fazer? Eu estou vivendo simplesmente uma mentira, eu estou vivendo aquilo que eu não pratico, então eu estou sendo um mentiroso, né? Então, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele nos mostra que a palavra de Deus é a verdade que santifica o pecador, que santifica o homem, que muda o caráter da pessoa. Isso não deixa claro o tamanho da importância de um líder. Deve dar a palavra de Deus, deve ter naquilo que Deus quer para a vida dele. Outra coisa, nós também não devemos nos aproximar das Escrituras com seletividade. O que seria? Eu uso isso e não uso aquilo. Por quê? Toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, se ela é inspirada pelo Espírito Santo, é o próprio Deus nos trazendo. E tudo aquilo que a palavra nos diz, eu devo repetir e praticar. E aquilo que a palavra não me diz, eu não tenho direito de conjecturar. Eu não posso fazer ou falar aquilo que a Bíblia não diz. Ou, aqui eu acho, porque a Bíblia não é um achismo, não é achazo, não é um achado. E Deus, ele fala, quando ele fala com Jeremias no 1:12, que ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele vela por aquilo que ele diz. Se ele falou, ele tem cuidado, ele tem tato em dizer e fazer aquilo que ele disse, né? Então, o líder, primeira coisa que ele deve pregar, falar, exortar, que a salvação vem em Cristo Jesus. Não apenas evangelizar, mas também ensinar de forma bíblica como se dá essa salvação. Ser fiel às Escrituras é a melhor forma da gente demonstrar a fidelidade a Deus. Porque nós não devemos, como líder, apenas gerar filhos espirituais, mas também cuidar, alimentar, prover com todo tipo de nutrição para que sejam adultos espirituais, para que a gente possa trazer pessoas capazes de viver no mundo aí fora, ou até mesmo um ambiente onde não se está somente no ambiente da igreja, mas também mostrar que nós precisamos mostrar e demonstrar o Cristo que habita em nós, em todo e em qualquer lugar, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de estudo, de trabalho. Porque muitas das vezes pessoas que precisam ouvir falar de Deus, jamais abrirão a Bíblia, mas lerão a Bíblia que nós temos sido. Então, é essa a minha colocação, é isso que eu deixo. Espero que de alguma forma Deus possa falar e tratar no coração das pessoas. Muito bem. Você prestou atenção em cada palavra que o Felipe ele explicou através da palavra de Deus, e algo assim muito interessante que ele falou é sobre a palavra, ou seja, de você ser verdadeiro. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é pura, ela é capaz de transformar vidas. E quando nós temos uma palavra, assim como um líder, ou também como liderados, né, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é tão verdadeira e sincera, que ela nos ajuda a lidar com as situações do nosso dia a dia. Então, nós temos a empatia com as pessoas que fazem parte, né, da nossa convivência social, no nosso trabalho. Isso é muito importante. Então, que nós possamos aprender a ser líderes
e também a serem liderados. E para que nós possamos aplicar a palavra de Deus, nós sejamos imitadores de Cristo. Temos esse exemplo tão claro, né, quando Jesus, né, ele esteve na terra, a maneira como ele liderava, a maneira como ele servia, e desta maneira nós aprendemos e nós podemos aplicar isso na nossa vida. E hoje você possa ter aprendido, Deus falou ao seu coração, eu tenho certeza que essa palavra, ela foi muito abençoada e ela vai te ajudar você a refletir a partir de hoje. Através desse programa, a palavra de hoje, quero agradecer, Felipe, pela presença de participar aqui do programa Palavra de hoje. Foi uma honra recebê-lo, né? Já deixo um convite para você voltar mais vezes. Se você quiser deixar os seus contatos, aqueles que gostariam de falar com você, né, desse projeto, inclusive, né, de liderança de jovens, que eu acho muito interessante, que Deus continue te capacitando cada vez mais, que te abençoa. Fique à vontade para deixar os seus contatos, para que as pessoas possam... Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, agradecer também ao pastor Ricardo, que tem sido uma bênção. Isso daí é um canal, que seja um canal de bênção para muitas vidas. Nas redes sociais você pode me encontrar como no Instagram, @Felipe Belmar, e também pelo telefone, se eu puder deixar o telefone aqui, 011 97438 8194. Eu tenho sido líder de jovens desde 2015, já tem muito tempo. E assim, a gente já passou por muitas situações, muita dificuldade, muitas lutas. Porém, assim, no que for necessário, se você precisar de uma oração, de uma palavra amiga, de repente uma direção, pode entrar em contato comigo. Eu estarei pronto ali para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me levar a fazer, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu agradeço desde já, e que Deus possa nos abençoar cada dia mais e mais, e termos outras oportunidades como essa. Glória a Deus. E a você, desejo uma semana muito abençoada, uma semana com vitórias. E lembre-se, toda direção, todo sucesso começa com uma direção. A direção na palavra de Deus. Isso que nós aprendemos hoje foi muito importante para que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Então, que você tenha uma semana muito abençoada. Até o próximo programa. Palavra de hoje finaliza por aqui. Amém?